existem 3 possibilidades aqui. Sim, eu queria voltar. Eu não sei o que eu quero. Não, eu não quero voltar. Vou te preparar para você saber como lidar com os 3 cenários possíveis, sem se humilhar. Imagina a seguinte situação. A pessoa termina com você, mas em vez de seguir a vida, ela fica se mantendo por perto. Faz contato com você, talvez até frequentar sua casa. Ela fica lembrando momentos bons de vocês. Ela fala do quanto você foi importante na vida dela e até talvez que te ame ainda. E você fica nessa, cara, eu não sei qual é dessa pessoa. Eu não sei se ela quer voltar, se ela não quer. Talvez você até já falou com ela, já pediu para voltar, mas ela falou que não quer voltar. E você fica nessa, você não sabe se é sua amizade, se ela quer voltar. Você também ao mesmo tempo não quer pedir para voltar de novo, se humilhar. Então nesse vídeo, prometo para você que você vai sair sabendo exatamente o que fazer. Como ter uma conversa definitiva, sem pedir para voltar e sem se humilhar também e sem fazer jogo de sedução, de manipulação, de forma completamente madura e responsável. E você vai poder usar isso para qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de conflito que você tenha, seja pai, filho, profissional, com amigos. Então esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Então vale a pena você assistir até o final, tá bom? Quer aprender isso? Então vem comigo. Antes da gente começar o conteúdo efetivamente, eu quero te avisar uma coisa. Esse vídeo, dos vídeos gravados sem ser live, ele vai ser o mais longo que eu já gravei até agora. Por quê? Eu quero fazer algo completamente detalhado, passo a passo, didático. Então se você tem pressa e quer chegar aos finalmente, vai aparecer aqui ó, a minutagem em que eu começo a falar exclusivamente da técnica. Mas você vai perder toda a estruturação, você vai perder todo o contexto, toda a contextualização e vai ter uma experiência muito rasa. Então recomendo que você dê a devida importância, reserve um tempo do seu dia para assistir o vídeo completo do início ao fim, tá bom? Eu não sei se você já me acompanha aqui o seu primeiro vídeo, mas todos os vídeos praticamente que eu trago aqui, geralmente são casos reais que eu atendo. Então trago para você como foi trabalhado aquilo no atendimento, para que isso possa te trazer também alguma ajuda. Talvez você não tenha, por exemplo, condições de pagar um profissional especialista em relacionamento para ajudar você no seu caso, então já é alguma ajuda para você, tá? E o caso foi o seguinte, vou colocar aqui o nome de João e Maria para preservar a identidade dos envolvidos. João teve um caso com Maria, um relacionamento com Maria, chegou a ser casado com Maria por 10 anos. Em um dado momento, João descobriu que Maria estava o traindo. Maria não assumiu a traição, mas João comprovou a traição. Ele tem provas da traição, mas ele não falou dessas provas para Maria. E aí, ele acabou terminando o relacionamento com ela, com Maria, mas ele ainda amava muito Maria. Ele começou a se envolver com outras pessoas, inclusive, mas, sabe, ainda sentia aquela falta de Maria. E eles tinham já separado, se divorciado, há mais de um ano. E João já tinha procurado outros profissionais para poder trabalhar nisso, para poder superar o fim desse relacionamento, a separação, mas em mais de um ano de terapias que ele tinha feito com vários profissionais, é claro que tiveram ajuda, foram de grande valia, mas ele sentiu que ele não estava mais evoluindo e continuava ainda no sofrimento, que ele pensou, poxa, um ano já, com terapia, com um monte de gente, continua sofrendo muito com isso. Aí ele acabou me conhecendo no YouTube e me procurou para superar o fim do relacionamento. Só que logo no início, eu combinei com ele o seguinte, olha, eu vou falar com você sobre como você vai se comunicar com ela, se posicionar com ela, para que corte esses contatos. Porque não adianta você ficar mantendo contato com a pessoa. Vai passar 2, 3 anos, 5 anos, e vai estar nessa ainda. Você precisa cortar o contato com essa pessoa. Você não vai conseguir se desvencilhar desse relacionamento mantendo essa proximidade, esse contato. Então a gente combinou que na sessão seguinte eu ia falar com ele sobre como ele poderia abordar essa situação com ela, para explicar para ela, se posicionar de forma assertiva com ela, para que eles pudessem parar com o fim do relacionamento. Ok? Beleza. Aí marcamos. Aí na sessão seguinte, quando a gente ia trabalhar isso, ele me trouxe uma informação, que foi a seguinte: Maria tinha dito para ele que ainda amava, o amava. E isso gerou uma dúvida absurda nele. Ele disse, Gilson, tá difícil. Eu falei, olha só, cara, você tá pronto para eliminar contato de vez agora? Eu notei que ele não estava pronto ainda. Eu notei que ainda tinha muita dúvida nele. Eu notei que ele ainda precisava de uma certeza de fato de que esse relacionamento tinha acabado, que a pessoa não ia querer voltar. E aí eu propus o seguinte para ele, falei, cara,
você já pensou em conversar com a pessoa? Ele falou assim, já, Gilson. Eu já conversei com ela, na verdade, e ela falou que não queria voltar. Mas você cogitaria conversar de novo para ter uma resposta definitiva? E ele falou o seguinte, eu tenho muito medo de ir conversar, pedir para voltar e me humilhar. Pô, assim, eu já fui traído e ainda vou pedir para voltar a pessoa? Isso é muita humilhação. Então, primeiro ponto aqui, ó, humilhação. Eu vou ensinar você como lidar com essa parte aqui, sem se humilhar. Segundo ponto, ele falou o seguinte, se ela de fato quisesse voltar, ela já teria falado. Isso foi uma verdade que ele trouxe. Quando a pessoa quer voltar, ela se comunica, ela fala. E talvez você esteja passando por isso e pensando também, se a pessoa está investindo em mim, em querer falar, tal, mas não pedir para voltar, porque ela não quer voltar, senão teria pedido. Isso pode ser uma possibilidade, mas também tem uma outra possibilidade. Essa pessoa, Maria, pode ser que ela queira voltar, mas que ela não esteja conseguindo falar. Por conta de vergonha, qualquer outro motivo, de repente a pessoa quer voltar, mas ela não consegue expressar isso. E ele falou, olha, realmente, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade com isso, ela é muito retraída e muito travada nisso. Então o que você falou faz sentido. Segundo ponto então, tá? Se a pessoa quer voltar, ela fala. Então ele entendeu que nem sempre é assim. O terceiro ponto foi, mas tem medo também, Gilson, de assim, ela me traiu, eu perdoei, e agora a gente vai voltar, ela vai entender que ela pode montar em cima de mim. Beleza, então como a gente lida com isso? Se for para voltar, como a gente volta para o relacionamento, mas de uma forma completamente diferente. Então, eu falei para ele, olha, tem aqui o risco-benefício aqui, ó. Qual é o risco? É você realmente se sentir se humilhando por conta de estar indo conversar depois do que você sofreu. Mas tem um benefício. E quais são os benefícios? Os benefícios são, primeiro, pode ser que ela sim queira voltar para você, mas não estava conseguindo expressar isso, verbalizar. Então você resolve essa questão. E se a pessoa falar, não, eu não quero voltar, de fato, é só sua amizade, você, pronto, define isso de vez. Aí você vai, se posiciona e fala, eu não quero sua amizade. A sua amizade somente eu não quero, porque não me faz bem. Então você corta o laço definitivamente, porque não vai haver mais dúvida. Porque isso é complicado, você cortar contato agora e seguir, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Não sou eu quem tem que te convencer de algo, é você quem tem que se convencer. E ele não estava convencido. E eu precisava respeitar esse momento dele, essa dúvida dele, e ajudá-lo a ter clareza, para aí sim, com a clareza, você toma uma atitude, uma decisão, e aí sim a gente segue. Beleza. A gente começou a trabalhar e ele falou que valeria a pena lidar com o ego ferido, de ainda conversar com a pessoa, mesmo tendo sido traído. Até porque eu falei, cara, ego, relaxa, porque o teu ego a gente trabalha aqui. Lidar com o ego vai ser algo que a gente vai trabalhar, então isso das questões é menor que tem aqui, que eu vou te ajudar a trabalhar isso. Então, uma vez que ele definiu que é ter conversa com a pessoa, a gente tem 3 possibilidades aqui. Quer sejam ele conversar com a pessoa, com Maria, e Maria falar, olha, sim, eu queria voltar, mas eu não sabia como falar isso. Ótimo, então como lida com isso? A outra possibilidade seria, eu não sei o que eu quero. Eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida, e papapá, pererê, mas eu não sei se eu quero voltar. E a terceira possibilidade seria, não, eu não quero voltar. Então eu falei, vou te preparar para você saber como lidar com os 3 cenários possíveis. Beleza? Então vamos lá. Se lembra da seguinte história, ó. Lidar com ego, se humilhar, e se o relacionamento voltar, acabar sendo a mesma coisa que era. Lembra que eu vou te ajudar nisso aqui também. Então vamos lá, como a gente trabalha com as possibilidades? Imagina que a pessoa falasse o seguinte, olha, sim, eu quero voltar. Então como a gente trabalha o ponto de voltar para o relacionamento, mas sem ser a mesma coisa? Se ele falasse com ela e ela dissesse, eu quero voltar, beleza. Então se você quer voltar, vamos conversar sobre isso. Aí é o caso de você pegar todo o comportamento indevido, tudo aquilo que você não aceita, tudo aquilo que você não concorda, jogar na mesa e falar, olha, é isso aqui, eu aceito voltar. Depois do que aconteceu, depois da traição, eu aceito voltar, desde que a gente mude isso aqui, desde que você mude esses comportamentos, tá? Inclusive eu tenho um vídeo que é específico sobre isso, como restaurar o relacionamento, continuar o relacionamento após uma traição. Eu vou deixar esse vídeo aqui, vai aparecer na tela aqui ou aqui para você,
que ele trata especificamente sobre esse assunto, tá bom? Então depois, quando acabar esse aqui, você assiste esse, se é o seu caso, tá bom? Então, é colocar tudo na mesa. E aqui tem uma parte muito importante que é o seguinte, uma coisa que eu percebi, que ficou claro para mim, é que eles estavam vivendo momentos distintos na vida deles. Até porque ele tinha 10 anos a mais do que ela. Então, ela queria ver uma fase que ele já tinha vivido, de se relacionar, sem compromisso, de curtir a vida, sem ter comprometimento com ninguém. Ele já tinha vivido isso. E ela, naquele momento, estava passando por essa fase. Talvez um pouco tardiamente, já com quase 50 anos, mas ela queria ver aquele momento. E eu falei, cara, você tem que trazer isso para a pessoa, e assim, de forma muito aberta. Porque talvez ela queira e precise viver aquele momento. Talvez não seja o que eu concorde ou o que você concorde, mas a gente está falando da vida dela. Então talvez para ela seja muito importante viver esse momento. Mas se você coloca como uma exigência, eu quero que você pare com isso, ela pode se resignar com aquilo. Então eu vou parar de ir para balada, vou parar de me divertir em prol de ter o meu relacionamento de volta. Mas se ela não se conscientizou disso, alguma hora ela vai compensar de uma outra forma lá na frente. Seja traindo de novo, ou seja chutando balde de novo, porque ela precisava ver aquilo. Então traz isso para a pessoa, mas deixa que ela pense e decida sobre isso, e não que você imponha para ela, você vai ter que parar. Não, respeite, se você achar que isso que vale a pena mais para você hoje, isso é mais importante do que o nosso relacionamento, então fique muito à vontade para seguir a sua vida. Isso é amor. Quando você ama a pessoa, mas entende que naquele momento, para ela, o melhor para ela, segundo o julgamento dela, o melhor não é estar com você, é estar sem você. E aí você se distancia por amor. Então, se fosse, então, no caso de quero voltar, a linha é isso. O que precisa mudar para vocês terem um relacionamento completamente diferente do que era, para que não gere traição novamente. Porque, gente, o pior de um relacionamento não é a traição. Como assim, Gilson? Exatamente. Não são as vias de fato que se chega num outro relacionamento. O maior problema são os motivos que contribuem para culminar uma traição, porque é ali que as pessoas não veem. A traição todo mundo vê, a traição é notório, a traição é a bomba que explode. Mas antes de acontecer uma traição, geralmente já tem sinais, tem negligências, tem falta de atenção, tem falta de carinho, tem falta de um monte de coisas que um relacionamento precisa ter e não é olhado para isso. Isso é negligenciado e é onde culmina na traição. Então tem que trazer ali os pontos que podem contribuir, podem dar uma brecha para uma possível traição. E lembrando sempre, isso não justifica a traição, mas contribui para que ela aconteça. Ok? Então, primeira possibilidade, que é voltar, definimos aqui. Me diz se até aqui está fazendo sentido, está ajudando, e se sim, deixa um like aí no vídeo, deixa um joinha aí, tá? Para ajudar o canal, tá bom? Segunda possibilidade, não sei. Eu não sei se eu quero voltar, eu te amo, sinto algo muito forte por você, mas eu não sei se eu quero voltar. Nesse caso, você aí tem duas possibilidades que vai de acordo com o que você está sentindo, com a sua disposição, não tem certo e errado. São dois caminhos que eu vejo, tá? E você pode, inclusive, ver um terceiro. O caminho primeiro que eu vejo você pode pensar, é lícito, é legítimo você pensar o seguinte, se depois de tudo a pessoa ainda não sabe se quer voltar, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais paciência, então eu defino que chega, não tem mais chance. Tá tudo bem se você pensar assim. Mas você também pode pensar, se você não sabe, eu vou te dar um tempo para você pensar. E também para eu pensar nesse tempo, para saber se eu também vou querer manter esse relacionamento. E aí você vai dar um tempo que você acha necessário. No caso dele, ele falou, cara, 15 dias para mim é um tempo suficiente. Então beleza. Se a pessoa, então, se ela falar que não sabe, você fala, então eu vou te dar 15 dias para você pensar sobre isso. Daqui a 15 dias a gente volta a conversar e vai ter conversa definitiva. Aí nessa conversa, ou é sim ou é não. Já não cabe mais um não sei. O não sei vai ser igual a não. Só que nesse momento, nesse período, isso aqui é muito importante, corta contato completamente. Distância total, famoso contato zero total, sem olhar a rede social, sem mensagem, sem nada disso, para que vocês possam pensar, refletir melhor sobre o relacionamento, digerindo essa perda. O que vai gerar essa perda? É não ter o contato, não conversar com a pessoa, não ouvir a voz da pessoa, não saber o que a pessoa está fazendo da vida. Isso vai trazer a completude do fim do relacionamento, tá bom? Então tudo bem se você pensa, para mim se a pessoa diz que não sabe, já era, acabou.
e também tudo bem para você. Se você pensa, não, eu vou dar um tempinho para ela pensar também. Eu tenho aquilo que eu penso, mas eu quero respeitar aquilo que você pensa, já que estamos falando do seu relacionamento, tá bom? E não do meu. O meu vai muito bem, obrigado, tá? E vamos agora para a terceira possibilidade, que é não quero voltar. E aí, Jesus, como é que a gente faz agora? Porque eu fui falar com a pessoa, como é que eu falo com a pessoa sem me humilhar? E ainda, poxa, depois de tudo, depois de ser traído, vou conversar com a pessoa para dar mais uma chance, ainda ouço um não, eu vou me sentir completamente humilhado se você acontece um negócio desse. Então, como a gente tem a conversa sem se humilhar? Antes disso, deixa eu beber uma água, porque eu já estou falando aqui um tempão. Vamos lá. Para ter essa conversa de forma estruturada, a gente vai trabalhar com a estrutura da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Mas eu vou adaptar algumas coisas aqui, tá? Então você vai utilizar a sua linguagem, as suas palavras, mas eu vou te ensinar aqui uma estrutura, tá bom? A gente vai trabalhar em cima dessa plataforma, depois eu vou sair um pouco dela para adaptar para a situação de relacionamento e depois a gente volta para ela, tá? E no que consiste essa conversa estruturada? Primeiro passo é o seguinte, você vai relatar os fatos. O que gera grande conflito nos relacionamentos, no geral, é quando a pessoa ela julga os fatos, ela interpreta os fatos. E aí acaba entrando numa zona de guerra, de conflito, de embate, porque você acusa o outro, aí o outro diz que não é aquilo, que é uma outra coisa, e cada um está pensando uma coisa diferente. Vou dar um exemplo. Vou dar exemplo aqui. O que ele fazia? Ele dizia que amava, ela dizia, né, que o amava, dizia que ele era a família dela, que nunca encontrou alguém tão incrível quanto ela, quanto ele. Ok, isso é fato. O que estaria errado aqui? Falar, olha, você fica me iludindo, você fica mentindo para mim. Isso tudo são julgamentos dos fatos. A pessoa vai falar, não, mas não é mentira, é verdade. Não, mas eu não acredito, você não acredita, mas é verdade. Aí começa o embate. Aí você fica me iludindo. Eu não estou te iludindo. Aí fica nisso. Então não interprete os fatos. Não julgue os fatos. Relate os fatos. Que quando você relata o fato, não tem questionamento. Os dois sabem que é. Então, eu começar. Maria, é o seguinte, você diz que você me ama, você diz que eu sou a pessoa mais incrível que você conheceu, e então relatou o fato. O segundo passo, como você se sente com isso, com essa atitude? Então, Maria, você fala isso, isso e isso, e confesso para você, isso tem me deixado confuso. Não é o que você faz comigo. Você me confunde, você me machuca, não, é como eu me sinto. Então, sempre voltado para mim a comunicação. Então, eu confesso para você que eu me sinto confuso, porque a gente terminou, a gente não está mais junto, mas você fica falando que me ama, que eu sou isso, aquilo, isso de alguma forma me gera uma esperança de gente acabar retomando, mas a gente já terminou e eu não consigo seguir minha vida, isso me causa ansiedade, isso me causa angústia, isso me faz mal. Ou seja, relatou o fato e o que você sente, o que esse fato desperta em você, sem julgar o outro, sem dizer que é o outro que causa, e sim você, sem dizer que você me machuca, eu me machuco, eu me sinto ferido. E aí a gente vai sair aqui da estrutura agora e você vai perguntar para a pessoa. Você não vai pedir volta para mim, você vai perguntar. Então, dito isso, eu quero saber o seguinte, qual é a sua intenção quando você estabelece esse tipo de relacionamento? Quando você estabelece essa proximidade comigo? Qual é a sua intenção, cara pálida? E deixa que a pessoa diga. Sabe? Você pode até falar, você fala isso porque você de repente quer voltar para o relacionamento, mas não está conseguindo expressar isso de alguma forma, algo te impede, ou você não quer voltar e tudo isso faz parte de um relacionamento de amizade que você quer ter. O que é? Qual é a sua intenção? E a pessoa vai responder. Aí volta no ponto. Ela vai falar que sim, que não ou que talvez. Então já trabalhamos com o sim e com o talvez. Agora, vamos preparar aqui para uma resposta não. Então, qual a sua intenção? Você quer voltar? Não, olha, José, eu te amo muito, você é uma pessoa muito importante na minha vida, mas eu não quero voltar. Eu realmente quero só ser sua amiga, eu quero que a gente tenha amizade. Como agora eu saio dessa situação? Aí entra a decisão, a gente volta para a estrutura da conversa. Você relatou o fato, você falou como você se sente,
E agora você vai dizer o que você quer, qual é o seu desejo. E é onde você entra e fala, então Maria, é o seguinte, eu vou te pedir para que você nunca mais fale comigo. Então a partir de agora eu estou cortando contato com você, estou cortando laços com você, porque eu me sinto lisonjeado de você querer a nossa amizade, mas a sua amizade eu não quero. Pelo menos nesse momento, porque a nossa amizade, você querer manter proximidade comigo, não me faz bem. Isso não me faz bem, me faz mal, me gera confusão, me gera ansiedade, me gera angústia. Isso impede, trava minha vida, impede que eu consiga entrar num relacionamento, sabe, de forma decidida, porque eu sempre fico nessa e eu não quero mais isso pra minha vida. Então eu vou te pedir que você não faça mais contato comigo, não me procure mais. A partir de agora, acabou o nosso relacionamento, a nossa amizade. Chega, não quero mais. Isso é o que você quer. E aí, você pode trabalhar com a consequência agora ou não. Vou te explicar como. Depois que você falou o que você quer, você vai falar o seguinte, como você vai sentir, tá? Caso isso aconteça. Então, não quero mais no contato. Se você diz que me ama, se você diz que eu sou alguém tão incrível na sua vida, eu vou pedir que você respeite esse meu pedido. Porque se você fizer isso, aí eu vou sentir que você de fato me ama, eu vou sentir que de fato eu sou alguém importante para você, eu vou entender que de fato você se importa com os meus sentimentos, como você está dizendo que se importa. Aí vai ser tradução de tudo isso. Eu vou poder seguir minha vida, eu não vou mais ficar nessa ansiedade, nessa confusão, eu vou seguir minha vida com clareza. Então, isso é como você vai se sentir caso a pessoa faça isso. E caso não aconteça, caso não faça? E aí, o seguinte, caso não aconteça, você pode apresentar consequência para ela. Então, eu vou te pedir isso, tá? Não faça contato. Se você insistir em manter contato, eu vou ser obrigado a te bloquear no WhatsApp, a bloquear o seu número para você não me ligar mais. Se você conseguir, se é um caso de ir na casa da pessoa, se você insistir em vir até minha casa, eu vou ter que acionar a polícia e pedir uma medida protetiva contra você, tá? Por que eu estou falando da consequência de bloquear contato? Porque você pode já bloquear o contato, sem esperar que a pessoa, sem esperar que ela desrespeite o combinado de vocês. Você pode já, quando você fala da mudança, eu quero que você pare de falar comigo, pare de me procurar, inclusive eu estou bloqueando, vou bloquear o seu número, vou bloquear a sua rede, vou pedir ao porteiro para que você não entre mais, a partir desse momento você está proibido de ir até a minha casa. Se você não tem porteiro, você mora em casa, aí você pode falar na consequência. Se você já vai bloquear no WhatsApp, se você já vai cortar contato, a consequência vai ser o quê? Você continuar indo no meu trabalho, vindo na minha casa, insistindo ou pegando outro número para fazer contato comigo e me ligar, eu vou ser obrigado a acionar uma medida protetiva contra você. Pronto, dessa forma você já vai saber exatamente como conversar com a pessoa sem se humilhar, vencendo a barreira do ego e, se for o caso de voltar, sem voltar da mesma forma. Bem, foi um vídeo longo, mas eu queria que você me contasse aqui, valeu a pena esse vídeo para você? Foi de fato esclarecedor para você? Foi educativo? Foi didático para você? Se valeu a pena, se você chegou até aqui, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, dá o seu like e, por favor, tem muita gente que está passando por essa situação agora e não sabe, não tem a menor ideia do que fazer. Então eu vou te pedir com cautela, com cuidado, com a sua atenção. Se você conhece pessoas que estão passando, que está passando por essa situação, compartilha com elas. Clica aí na setinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque vai abençoar muita gente, tá? E se você considera ter uma ajuda especializada em relacionamento, seja superar o fim do relacionamento, ou restaurar seu casamento, ou reconquistar, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo e no primeiro comentário, e você vai poder fazer contato comigo para saber como funciona o meu acompanhamento, que é online, tá? Estou tendo pessoas do Brasil inteiro, inclusive pessoas que moram no mundo inteiro, Estados Unidos, na Europa, enfim, vários países e continentes ao redor do mundo, tá bom? Então, espero ter te ajudado e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.